Olá, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre um conteúdo massa, muito importante para vocês, que é o conteúdo de eletrodinâmica. Vê, a gente passou por eletrostática, não foi? A gente viu a parte de campo elétrico, força elétrica, potencial elétrico. Falamos na aula passada sobre condutores em equilíbrio eletrostático. Então a gente varreu toda a eletrostática, né? E hoje a gente vai começar a falar sobre eletrodinâmica. E o que é eletrodinâmica, gente? Eletrodinâmica não é nada mais, nada menos do que um dos principais conteúdos para o Enem. A parte de eletrodinâmica e a parte de ondulatória, eles compõem a maior parte de questões do Enem, beleza? Então, o que é que a gente vai estudar em eletrodinâmica? A gente estava estudando na aula passada a parte de cargas em repouso. As cargas estavam em repouso. Agora, essas cargas vão começar a se movimentar, beleza? Então, a gente vai começar a falar agora sobre cargas elétricas em movimento. A gente vai falar agora sobre cargas elétricas em movimento. Gente, e aí entra o conceito do que é corrente elétrica. Por definição, corrente elétrica não é nada mais nada menos do que o fluxo ordenado de portadores de cargas através de um condutor, tá? Ou o que seriam esses portadores de carga? Depende, podem ser íons, podem ser os elétrons, beleza? São portadores de carga. Então, vê só, primeiro a gente tem que entender o que é um condutor. Galera, o que vai ser um condutor? Um condutor vai ser um material que facilita a passagem de carga elétrica. Então, eu posso considerar a borracha um condutor, o plástico um condutor? Não posso, porque esses materiais não facilitam a passagem da corrente elétrica. Então, não posso considerar um condutor. Então, os materiais condutores, tá? Os meios condutores vão ser aqueles que facilitam a passagem de cargas elétricas, ou seja, de corrente elétrica. E quais são os tipos de condutores que eu tenho? Os tipos de condutores que eu tenho são os metais, tá certo? E nos metais, quem são os portadores de carga? Nos metais, os portadores de cargas são os elétrons livres. Aí você diz, Hugo, eu queria ser um elétron num metal. Por quê? Porque ele é livre. Ixi, nada a ver. Então aqui, nos metais, os portadores de carga vão ser os elétrons livres. Por que livres? Porque eles estão livres para se movimentar. Eles se movimentam muito facilmente no metal, ok? O outro aqui, soluções eletrolíticas. Então, se você pegar, por exemplo, água, tá? A água, por si só, ela não é condutora, né? O que conduz a corrente elétrica na água são os sais presentes nela, ok? Então, ali vou ter querendo ou não, vou ter uma solução ali eletrolítica, tá certo? Vai ser um meio condutor. Se você pegar água destilada e misturar com sal de cozinha, você vai ter uma dissociação iônica, e aí você vai permitir que passe corrente elétrica ali naquela solução. E quem são os portadores de carga nas soluções eletrolíticas? São os íons positivos ou negativos, os cátions ou os ânions, não é isso? Beleza. E nos gases ionizados? Nos gases ionizados vai ser a mesma coisa. Por exemplo, se você tiver uma lâmpada fluorescente, você tem mercúrio ali dentro, e esse íon de mercúrio, né, ele permite a passagem de corrente elétrica. Então aqui vão ser também íons positivos ou negativos. O que é mais importante para o nosso estudo? Qual dos condutores é mais importante? Em primeiro lugar são os metais, tá? Então a gente já vai aqui colocar em metais um coraçãozinho. Ai, Hugo, que fofo, adorei. Isso aqui é para você ver o que é o que a gente mais vai utilizar, beleza? Em segundo lugar, são as soluções eletrolíticas, mas aparece muito pouco, tá? E eu vou falar mais um pouquinho mais para frente porque aparece tão pouco, beleza? Quando a corrente elétrica passa por algum lugar, passa por um condutor, passa por um meio, ela não passa sem causar nada. Ela vai causar algumas alterações no meio, tá? Então, quais são os efeitos da corrente elétrica? O primeiro efeito da corrente elétrica que a gente vai falar é o efeito Joule. E esse aqui você tem que dar um carinho especial a ele. Esses aqui eu vou dar. Os que forem mais especiais eu vou dar uma circulada, tá certo? Você tem que dar um carinho especial a ele. Por quê?
Porque esse efeito Joule é ele que vai causar o quê? É ele que é responsável pelo aquecimento das coisas. E a corrente elétrica, ela aquece? Aquece, ela faz o material aquecer. Por quê? Porque a partir do momento que os elétrons estão passando, eles batem, eles colidem com os átomos do condutor, e essas colisões com os átomos do condutor faz com que eles se agitem, e eu tenho, ó, olha, agitação é o quê? Aquecimento. Aumento da agitação devido a essas colisões, isso vai gerar um aquecimento. Então, corrente elétrica, ela vai, quando passa por um fio, ela aquece esse fio? Aquece. O seu celular é prova disso. Quando você começa a usar o seu celular, ele não começa a esquentar? Se você está usando o seu computador, está passando corrente elétrica, ele não esquenta? Na sua TV, ela não esquenta? O fogão tem corrente elétrica? É ver, né? Ali é outra coisa. Mas, aqui, a passagem de corrente elétrica, ela vai causar um aquecimento. Efeito químico. O efeito químico. Quando você dá um banho de metal em outro metal, tá? E o que é que vai acontecer? Quando você passa uma corrente elétrica por essa solução metálica, que você está dando banho em outro metal, o que é que vai acontecer? Vai ter uma decomposição de átomos ali naquela superfície, de um metal sobre o outro, ok? Então, ó, isso é devido à passagem da corrente elétrica. Então, ó, você vai enxergar nisso onde? Em banhos de cromo, em banhos de níquel, tá? Niquelamento, cromagem, por exemplo, de algumas peças. Para aumentar a resistência dessas peças, se dá um banho de níquel, de cromo nessas peças, ok? Quem trabalha com preparação de carro, por exemplo, eles dão um banho nessa peça para deixar ela mais resistente. Tranquilo? Então, aqui eu vou ter uma decomposição metálica. E essa decomposição metálica, ela também vai acontecer em quê? Em pilhas, né? Em pilhas e baterias. Efeito luminoso. O efeito luminoso, a gente já viu que quando a corrente elétrica ela passa por um circuito, faz com que os elétrons ali eles ganhem de energia, saltem uma órbita, né? Alguns níveis energéticos. Na volta, eles emitem luz. Então, esse efeito luminoso é devido à passagem da corrente elétrica, ok? E aqui você vai ter esse efeito em lâmpadas, por exemplo, lâmpadas fluorescentes, porque a lâmpada incandescente ela já tem outro princípio de funcionamento. Esse efeito luminoso a gente falou na aula passada, quando a gente falou sobre raio, relâmpago, trovão, a gente falou sobre isso. Efeito fisiológico. Vamos falar agora do efeito fisiológico. Gente, tudo que tiver esse nome aqui, fisiológico, são os efeitos disso no nosso corpo. Então, quando você vai estudar lá a parte de acústica, aí tem qualidades fisiológicas do som. É como o som ele vai mexer com o nosso corpo, beleza? Então, quando a gente fala aqui fisiológico, são as ações da corrente elétrica, são os efeitos da corrente elétrica no nosso corpo. Então, efeitos são os efeitos da passagem de corrente elétrica no corpo humano. E esses efeitos são o quê? Rapaz, esses efeitos podem ser formiguinha, não vou botar formigamento, não, porque você, menino, levei um choque, chega dando formiguinha, você não fala formigamento, formiguinha. Então, ó, formiguinha, queimadura, queimadura, contrações musculares. Então, ó, essas contrações musculares, uma coisa que eu vou falar pra vocês, claro que vocês não vão sair daí por aí pegando nos fios tudinho, né? Rapaz, é um fio, deixa eu ver se tá dando choque. Não, você não vai fazer isso. Mas, uma das formas de você ver se alguma coisa tá dando choque, se você não tiver, por exemplo, uma chave teste para ver algo, eu quero botar a mão, que eu quero ver se tá dando choque mesmo. É uma ideia meio besta, né? Mas eu quero botar a mão mesmo para ver se tá dando choque. Quando você for encostar, você nunca encosta assim, ó, com a parte de dentro da mão. Você nunca encosta com a parte de dentro da mão. Sempre com a parte de fora. Por que com a parte de fora? Porque, ó, quando um dos efeitos da corrente elétrica no corpo humano é contração muscular. E aí, quando você coloca com a parte de dentro da mão, de forma involuntária, você quer apertar o fio. Aí, deixa eu ver se está dando choque. Não pode, né? Então, você aqui, ó, com a parte de fora. Porque quando tiver a contração involuntária, você consegue tirar. Você não fecha sobre o fio, beleza?
Eu lembro quando eu trabalhava com informática, às vezes a gente queria saber se algumas linhas de telefone estavam funcionando. Eu ia resolver outro problema e o cara dizia, ó, essa linha aqui tá com problema. Rapaz, é a linha mesmo ou é o telefone? A gente não sabia se era a linha ou o telefone. Aí o que é que eu fazia? Ligava e chamava. Chamava. Só que tinha um problema que quando chamava, mesmo que não tivesse funcionando o telefone e mesmo que a linha tivesse com problema, ainda chamava, mas o telefone não tocava porque estava com problema. E eu não sabia se era o sinal, não era o sinal que estava chegando no telefone ou se era problema na própria fiação. Se era problema no telefone ou na fiação. O que é que eu fazia? Eu tirava o plug do telefone, descascava o fio e pedia para a pessoa ligar. Quando a pessoa ligava, tinha um pulso elétrico que passava por esse circuito, só que ele é bem fraquinho. Aí o que é que eu fazia? Eu colocava o fio na língua, aí dava uma formiguinha na língua. Se ele ligasse e desse uma formiguinha na língua, aí estava passando corrente elétrica. Provavelmente o problema era no aparelho. Quando ele ligava, chamava, mas não dava formiguinha na língua, então provavelmente o problema era na rede ali, na fiação. Aí a gente ia trocar a fiação e ver onde é que estava o problema. Mas era uma forma, né? Não é que você vai sair por aqui, deixa eu ver se está dando choque. Eita, tá, ó. Não. Era só uma forma de eu não perder tempo e não perder viagem. Ter que voltar na empresa para depois voltar e resolver tudo de novo. Isso aqui é um dos efeitos da passagem de corrente elétrica, efeito fisiológico. Outro efeito é o efeito aqui, ó, magnético. Esse aqui muito importante também, tá certo? Esse aqui muito importante também, que é o seguinte, ó. A passagem de corrente elétrica gera campo magnético ao redor do fio. Isso aqui, gente, foi muito importante para a física. Por quê? Quem descobriu isso foi um cara chamado... Na verdade, duas pessoas já falavam sobre isso. Um cara chamado Michael Faraday, tá certo? E um cara chamado Ørsted, beleza? Só que os dois, né, verificaram isso experimentalmente, só que não conseguiram quantificar nada. Aí vem um cara chamado Maxwell e junta todas as equações e dá todo o tratamento matemático a tudo isso, beleza? E Ampere também. Tanto é que a gente vai falar dele aqui, Ampere. O que é que a gente vai falar agora? A gente vai falar agora sobre esse esquema de condução de corrente elétrica. Mas a gente vai falar de condução de corrente elétrica onde? Aqui, ó, em metais. Mais especificamente onde, Hugo? Em fios metálicos. Aqui eu tenho um fio, aqui é um fio, e eu dei um zoom nesse fio, tá? Isso é um zoom do fio, um zoom. Dentro do meu fio, eu tenho condutores, elétrons, né? Eu tenho elétrons dele, que estão se movimentando de forma aleatória. Todo mundo muito louco, tá? De forma muito louca, uns vão para cima, outros para baixo, uns para o lado, outros para o outro. Então eu posso dizer aqui, ó, que esses elétrons eles estão assim, ó. Vou colocar aqui. E eles estão aqui em movimento desordenado. Cada um vai para onde quer. Então você vê que tem um movimento aí todo desordenado, uma parada meio caótica acontecendo, né? Aí veja só, vamos voltar lá para potencial elétrico. Quando a gente estudou sobre potencial elétrico, eu disse a vocês o seguinte, ó, que cargas elétricas negativas, elas iam para regiões de quê? De maior ou de menor potencial. Cargas elétricas negativas vão para a região de maior potencial. E aí eu quero que você veja isso aqui, ó. Hugo, mas não tem diferença de potencial aqui. Não tem ainda não. Mas a partir do momento que eu pego essa chave e fechei a chave, ó. Quando eu pegar essa chave aqui e fechar, a minha bateria, ela tem um polo positivo e um polo negativo. Gente, não quer dizer que seja positivo mesmo e negativo mesmo. Quer dizer que é uma região de maior potencial. Vou apagar aqui para ficar bonitinho. Aqui eu tenho uma região de maior potencial e aqui eu tenho uma região de menor potencial. E a gente sabe que existe um campo elétrico que ele sai da região de maior potencial para a região de menor potencial. Então eu teria um campo elétrico orientado aqui da esquerda para a direita. Esse é o nosso campo elétrico. Como essa região aqui desse lado é de maior potencial, aqui também seria mais.
E aqui também seria o quê? Menos. Aqui eu teria maior potencial, aqui menor potencial. Mesma coisa a corrente elétrica, a corrente não, desculpa. O campo elétrico, ele está orientado aqui da esquerda para a direita, o nosso campo elétrico. Tranquilo? Olha o que vai acontecer. Esses elétrons que antes eles estavam aqui bem vida louca, a partir do momento que eu crio uma diferença de potencial, entre esse ponto e esses elétrons que estavam lá todos loucos, eles agora estão submetidos a uma diferença de potencial. E elétrons, eles vão sempre, já que são cargas negativas, para as regiões de maior potencial. Então esses elétrons, eles começam a se organizar e agora a gente não vai mais para onde quer não. Agora a gente tem que ir para as regiões de maior potencial. Ah, a gente não vai mais não para onde a gente quer não? Não, a gente não é livre não. Não, é livre, mas tem que ir para lá. Você tem que ir para a região de maior potencial. Então os elétrons agora eles começam a se deslocar aqui para a esquerda. E agora eu tenho uma corrente elétrica, por quê? Porque agora eu tenho um fluxo ordenado de portadores de carga através de um condutor. A primeira coisa que eu vejo aqui é só existe corrente se houver DDP. Só existe corrente se houver DDP. Gente, isso aqui é importante demais. Só existe corrente se houver DDP. E quem é que fornece essa DDP? Quem fornece a DDP é a bateria. Ou tensão, tá? A gente pode chamar também. Então, você percebe que esses elétrons eles estão indo agora para a esquerda, para as regiões de maior potencial. Então, eu estou saindo de uma região de potencial menor para uma região de potencial o quê? Maior. Eu estou indo de uma região de menor potencial para uma região de maior potencial. Olha o sentido do movimento dos meus elétrons e olha o sentido de movimento do meu campo elétrico. O que é que vai acontecer agora? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula a intensidade da corrente elétrica. Como é que eu faço para calcular esse valor de corrente elétrica? Se eu pegar aqui um pedaço desse fio, vou pegar um pedacinho desse fio aqui, um pedacinho aqui de roxo. Existe uma área aqui, né? E vai ter uma certa quantidade de cargas que passa através dessa área. Só que vai demorar um tempo para essas cargas passarem. Então, como é que a gente faz para calcular a intensidade da corrente elétrica? Eu vou chamar a corrente elétrica de I, tá certo? O símbolo que a gente usa para a corrente elétrica é I. E I significa o quê? A quantidade de carga que flui através desse condutor num determinado intervalo de tempo. Isso é a quantidade de carga que flui através do condutor num determinado intervalo de tempo. Essa é a nossa fórmula para calcular corrente elétrica. É a quantidade de carga que flui através de um condutor num determinado intervalo de tempo. E é assim que a gente calcula corrente elétrica, que é representado pela letra I. Se eu quiser falar da unidade disso, a unidade para corrente elétrica. Qual vai ser a unidade de corrente elétrica? Aí tu vai ter a unidade no SI, que vai ser corrente. Qual a unidade de carga? Coulomb, né? Unidade de carga é Coulomb. Então é Coulomb por tempo, que é o quê? Segundo. Coulomb por segundo dá ampere. Eu vou representar pela letra A. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. A minha corrente elétrica, ela está indo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Vocês perceberam que eu coloquei aqui sentido real e sentido convencional? O que seria o sentido real? É o sentido que realmente os portadores de carga vão. É para onde realmente os portadores de carga vão. Esse é o sentido real. E o sentido convencional é uma convenção para eu determinar o sentido da corrente elétrica.
O real é para onde eles realmente vão. E o convencional é uma convenção para determinar esse sentido. Ou não faz muito sentido isso, porque tem duas coisas diferentes. Tá. Galera, quando a gente fala de movimento espontâneo, as coisas tendem espontaneamente a sair de onde tem mais para onde tem menos, ou de onde tem menos para onde tem mais? Espontaneamente. As coisas tendem a sair de onde tem mais para onde tem menos, concorda? Espontaneamente, a tendência seria que eu saísse de onde tem mais para onde tem o quê? Menos. Espontaneamente é sair de onde tem mais para onde tem menos. Ah, rapaz, mas aqui a carga está indo de onde tem menos para onde tem mais. Aí a galera fez para não ter briga, ó. Espontaneamente, as coisas não devem sair de onde tem mais para onde tem menos? É. Então vamos dizer que a corrente elétrica ela vai estar sempre apontando da região de maior potencial para de menor potencial. Bora! E não dá, isso não vai prejudicar em nada, não? Não, não prejudica em nada. Por quê? Ela vir da esquerda, da direita para a esquerda, ou ir da esquerda para a direita, os efeitos que ela causa são os mesmos. Então a gente vai convencionar que a corrente elétrica, no seu sentido convencional, é sempre do maior potencial para o menor potencial. Ou não fica muito feio não a gente falar isso não? Fica um pouquinho. Aí o que é que a gente faz? A gente vai dizer, com essa questão de sentido real e convencional, sentido real para onde os portadores de carga realmente vão. Para onde os portadores de carga realmente vão. Ou e o sentido convencional, do maior para o menor potencial. Mas você percebe que do maior para o menor potencial é o mesmo sentido do campo elétrico. Ah, então eu posso dizer que isso aqui também pode ser dito assim, ó, orientado pelo campo elétrico. Ok? Posso dizer também que é orientado pelo campo elétrico. Aí preste atenção numa coisa. Se o portador de carga, ele for positivo e se o portador de carga for negativo, se o portador de carga for positivo, real e convencional são o quê? Iguais. Eu já posso escrever isso aqui, ó. Real é igual a convencional. Se for diferente, aqui, diferente de convencional, vai ser para o negativo. Então, real é diferente de convencional. E aí eu te pergunto o seguinte, qual é o que eu vou usar, o sentido real ou convencional? Gente, vocês acham que eles iam convencionar para não usar? Não faz muito sentido, né? Então, essa convenção é o que a gente usa. A gente usa o sentido convencional da corrente elétrica. Então, ó, eu vou colocar aqui, sentido convencional, um monte de coraçãozinho, que é o que é mais importante para a gente. Vou deixar vocês tirarem um print aí que eu vou apagar tudo isso, tá certo? A principal propriedade gráfica para o gráfico corrente versus tempo é o seguinte. Se eu tiver um gráfico aqui, corrente versus tempo, corrente, tempo. E aí a corrente, ó, ela está aumentando. Depois de um tempo ela fica constante até que cai todinha. Aí eu pergunto a vocês, essa corrente, ela está variando? Está variando, não está? Ela aumenta, fica constante e depois cai, ela varia. Se eu pegar a fórmula de corrente, eu sei que corrente é carga sobre tempo. Eu poderia dizer que carga é corrente vezes tempo. Poderia dizer isso, né? E eu já falei para vocês que toda vez que você tiver o produto de duas grandezas físicas que sejam rótulos de gráfico, se você tira a área, então se eu tirar a área daqui, ó, de corrente e tempo, área de corrente e tempo, o que é que eu acho? Carga. Então, ó, aqui eu posso dizer que a carga é numericamente igual à área. E aí volta para aquilo que eu falei, ó, tá vendo? O produto de duas grandezas físicas que estejam nos rótulos do gráfico
a área vai dar o resultado delas, que no caso aí seria a carga. Beleza? Então, isso aqui é muito importante. Corrente variável, eu vou calcular a quantidade de carga pela área. Ou, Gui, como é que eu acharia a corrente elétrica média? É só você pegar essa carga e dividir pelo tempo total, tá bom? Vamos ver agora os tipos de corrente. Tipos de corrente. E aí eu vou falar de tipos de corrente e a gente encerra isso aqui e vai fazer exercícios, tá certo? A primeira corrente é a contínua. Hugo, qual a propriedade da corrente contínua? Ela tem sentido e intensidade constantes. Sentido e intensidade constantes. Então, ó, se eu pegasse aqui um gráfico corrente versus tempo, eu teria esse gráfico como sendo uma reta assim, ó. Tá vendo? Ela é constante. Aqui é IT, né? Você vê que ela nem aumenta nem diminui e o sentido é o mesmo. Hugo, mas eu já ouvi falar de outro tipo de corrente. Uma corrente que o pessoal chama de alternada. Não existe ela também, né? Existe. Como é a corrente alternada? Ela vai ter sentido variável. O sentido ela muda. Ok? Então, ó, aqui os elétrons eles iam sempre para um mesmo lado. E aqui o sentido ela muda, ó. O sentido muda. Ou a intensidade muda, pode mudar ou não, depende, tá? Aí depende se vai ser uma pulsante ou se ela vai ser uma senoidal. Aí depende de vários tipos, mas a principal característica da alternada é que muda o sentido muda. Esse é o principal. Então, ó, eu vou colocar um exemplo aqui para você perceber. Vou colocar assim, ó. Tá percebendo que o sentido está mudando? Uma hora ela está no sentido positivo, outra hora está no sentido negativo. Isso quer dizer que os elétrons aí dentro, os portadores de carga, eles estão indo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Hugo, mas como é que eles vão para um lado e para o outro? As polaridades, os potenciais, eles vão se invertendo. Aí tem um potencial positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. E isso faz com que a corrente fique indo e voltando. Beleza? Algo, se isso faz com que a corrente fique indo e voltando, qual é a diferença dela ficar só indo no mesmo sentido e ela indo e voltando? Gente, onde é que eu vou ter muita corrente contínua? Corrente contínua, o uso vai ser para pilhas e baterias. E aqui para corrente alternada, qual vai ser o uso? Redes de alta tensão. Ou tomada de casa, né? A tomada de casa, a corrente é alternada. O bom da corrente alternada é que você pode fazer com que ela percorra grandes distâncias sem perder tanta energia. O guia contínua faz isso? Faz também. Existem alguns lugares no mundo que transportam energia elétrica por grandes distâncias através de corrente contínua. Não é o comum é alternada, mas acontece sim. Isso depende de como foi feita a geração de energia. A corrente iônica é um caso especial. A gente já falou aqui da corrente contínua, a gente já falou aqui da corrente alternada, e agora a gente vai falar da corrente iônica. O que seria essa corrente iônica aqui? Vamos lá. Eu vou pegar aqui um potinho, e aí eu coloquei sal de cozinha aqui dentro. Vai ter uma dissociação iônica, né? E aí eu vou ter aqui Na+, e aqui Cl-. Eu tenho aqui a dissociação iônica Na+, Cl-. Até aí tá de boa. O que é que vai acontecer? Eu vou pegar aqui e vou ligar uma bateria. Uma pilhazinha. Liguei aqui a pilha. Aqui o polo positivo, aqui o polo negativo. E aí eu vou ligar dois eletrodos aqui, ó, na água. Liguei aqui dois eletrodos na água. A partir do momento que eu ligo esses eletrodos na água, aqui vai ficar o quê? Menos. Aqui não é menos, né? Aqui é mais. E aqui vai ficar mais também, concorda? Vai ter corrente elétrica aqui dentro? Vai. Os portadores de carga negativos começam a ser atraídos
aqui para o positivo. Eles começam a ir para a região de maior potencial. Enquanto o negativo, eles começam a ir para a região de menor potencial. Enquanto os positivos, eles começam a ir para a região de menor potencial. Aí eu posso dizer para vocês o seguinte, que a corrente total seria a corrente dos positivos mais a corrente dos negativos. Concorda? Posso, né? Só que aí alguém pode me dizer o seguinte, Hugo, mas vai ser uma para um lado, outra para o outro, né? Então zera. Por que não vai ser uma para um lado e outra para o outro? Então se é uma para um lado, outra para o outro, zera. Concorda? E aí eu quero que você lembre o seguinte. O sentido das positivas vai ser para a esquerda, né? O sentido das positivas vai ser para a esquerda. Essas positivas já vêm para cá. E as negativas vêm para cá. Eu escolhi o exemplo muito ruim, né? Porque as setas ficaram bem pequenininhas. Mas deixa para lá. Ó, as negativas vêm para cá e as positivas vêm para cá. Só que a gente viu que no sentido convencional, quando a carga é negativa, isso se inverte. Então, ó, eu posso dizer aqui que a corrente total vai ser as duas, só que em módulo, já que elas vão ter o mesmo sentido convencional. Então, ó, ambos portadores, positivo e negativo, possuem mesmo sentido convencional. E onde seria esse sentido convencional? No sentido do campo elétrico, ou seja, da direita para a esquerda. Ou seja, para a esquerda. Então, para calcular a corrente total, basta só somar os módulos. Eu vou agora colocar os exercícios para a gente fazer. A questão diz o seguinte, ó. Dependendo da intensidade da corrente elétrica que atravesse o corpo humano, é possível sentir vários efeitos, como dores, contrações musculares, parada respiratória, entre outros, que podem ser fatais. Suponha que uma corrente de 0,1 ampere atravesse o corpo de uma pessoa durante 2 minutos. Qual o número de elétrons que atravessa esse corpo, sabendo que o valor da carga elementar do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, ok? Então vamos lá. 43. A corrente que ele deu é de 0,1 ampere, ok? O intervalo de tempo que vai percorrer, que essa corrente vai percorrer o corpo, é de 2 minutos. A carga elementar é de 1,6 vezes 10 a menos 19. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Ok? Aí ele quer saber o número de elétrons que passam pelo corpo. Então vamos lá. Pegando meus pilotinhos. Número de elétrons. Eu tenho corrente é carga sobre tempo. Só que nas aulas passadas, quando a gente estava estudando a parte de eletrostática, de carga elétrica, a gente viu que carga é o número de elétrons vezes a carga elementar do elétron. E o que ele quer para essa questão é justamente o quê? O número de elétrons. Ele quer, pessoal, esse Nzinho aqui, ó. Ele quer esse Nzinho aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou, no lugar de carga, colocar N vezes E, dividido pelo tempo. E aí eu vou isolar isso aqui tudinho, ó. Quando eu isolar, como é que vai ficar? N, que é o que eu quero achar, vai ser I vezes ΔT, dividido pela carga elementar, que é o Ezinho. Então, N vai ser quem? I é 0,1, 10 a menos 1, vezes ΔT é quem? ΔT vai ser 2 minutos. Só que, veja, para estar em ampere, esse tempo não pode estar em minuto, ele tem que estar em quê? Em segundo. Então, aqui não vai ser 2 minutos, vai ser 120 segundos. Então, eu vou colocar aqui em cima
120 segundos sobre 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí a gente vai dar uma simplificada agora. Quando eu simplificar aqui, esse 0 voa com esse 10 a menos 1. Aí vai ficar 12 dividido por 1,6. Hugo, eu posso simplificar tudo por 4? Pode. Aí quando eu simplificar por 4, aqui vai ficar 3. E aqui vai ficar 0,4. 3 dividido por 0,4 dá 7,5. Então, ó, isso aqui vai ficar 7,5. 10 a menos 19 sobe positivo. 10 a 19. Então, ó, N é 7,5 vezes 10 a 19 elétrons. Resposta letra C. Tecnologias móveis, como celulares e tablets, têm tempo de autonomia limitado pela carga armazenada em suas baterias. O gráfico abaixo apresenta de forma simplificada a corrente de recarga de uma célula de bateria de íon de lítio em função do tempo. Considere uma célula de bateria inicialmente descarregada e que é carregada seguindo essa curva de corrente. A sua carga no final da recarga é D. Então, vê só, gente, vamos lá. Eu vou fazer o esboço do gráfico aqui. Quem vai ser esse esboço do gráfico? Eu vou ter 1.200 aqui em cima. E aqui embaixo eu vou ter o tempo, né? Aqui o tempo em hora. E aí, muito importante, aqui a corrente, ela está em miliampere, tá? Em miliampere. Gente, miliampere é 10 a menos 3 ampere, tá? Vou colocar isso aqui, 10 a menos 3 ampere. E aí o meu gráfico, ele faz isso, ó. Ele vem de 1.200 em 1h30. Em 1h30 ele cai, então ele vem 1.200. Em 1h30 ele cai e vai até 4 horas. Pronto. Então, vê só. O que é que ele quer que a gente calcule, gente? Ele quer que a gente calcule a carga. Eu quero mostrar só uma coisinha para vocês. A carga, ela é dada por corrente vezes tempo. No SI, essa corrente seria ampere vezes segundo. Ampere vezes segundo. Só que, se você pegar o seu equipamento, por exemplo, ó, deixa eu pegar uma coisa para te mostrar. Pronto, peguei meu carregador portátil, quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês vão ver que o meu carregador portátil, a quantidade de carga dele, vê se dá para ver aí. Vocês estão vendo que tem ali escrito 20.000 mAh? 20.000 mAh, estão vendo? Mas se você pegar um carregador portátil, você vai ver que aqui tem as informações dele. E aí tem 20.000 mAh. Esse 20.000 mAh, gente, isso é a nossa carga, é a carga do meu carregador, é a carga que ele possui, tá certo? Mas carga não é Coulomb? É, carga é Coulomb. Isso aqui é Coulomb. Então, no SI, isso aqui é carga, né? Carga, aqui no SI, é Coulomb. Só que, usualmente, no dia a dia, você pode ter assim também, ó. E carga é miliampere vezes hora. Miliampere hora, tá certo? Você pode ver assim também, que é como tem no nosso carregador. E você vai comprar um celular, aí quando você está lendo as especificações dele, tá em miliampere hora também. Hugo, e como é que eu faço para transformar? É simples, ó. Isso aqui, né, ampere segundo para ter Coulomb. Então, ó, miliampere é 10 a menos 3 ampere. E uma hora tem quantos segundos? 3.600 segundos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que se eu voltar 3 casas aqui, ó, 1, 2, 3, corta esse 10 a terceira. Então, ó, isso quer dizer que 1 miliampere hora é só multiplicar 1 miliampere hora, é só transformar aqui para 3,6 Coulomb.
1 mAh é 3,6 coulomb. Então, se eu achar a resposta em mAh, basta multiplicar por 3,6, que eu acho o valor dele em coulomb. Tá bom? Ok. Então, o que é que eu faço? Se aqui eu já tenho mA e aqui é já hora, eu vou achar essa carga em mAh e multiplico depois por 3,6, já que ele quer a resposta em coulomb. E eu sei que para calcular essa carga, basta fazer a área. Ó. Carga é numericamente igual à área. E quem é essa área? Base maior 4, mais a base menor 1,5, vezes a altura, 1.200, dividido por 2. Então, ó, 1.200 dividido por 2 dá 600. 4 mais 1,5 dá 4 mais 1,5, 5,5. 5,5 vezes 600, isso dá 3.300. Aí a pessoa aqui, ó, mAh. Tu vai olhar, a resposta aí, se eu não me engano, na letra A já tem 3.300 coulomb, né? A pessoa vai e marca, toda bonitinha. Só que eu não quero em coulomb, eu não quero em mAh, eu quero em coulomb. E para passar para coulomb, eu tenho que multiplicar por 3,6. Multiplicando por 3,6, 11.880 coulomb. Eu vou apagar agora para a gente falar sobre resistência elétrica. Gente, vamos falar agora de resistência elétrica. Vou chamar de R, tá? Resistência elétrica, que eu vou chamar de R. Poxa, resistência, o nome já diz, resiste. Então, ó, resistência é a grandeza física que mede a dificuldade na passagem de corrente elétrica. Imagina aqui que eu tenho um fio e os elétrons estão passando nesse fio, né? Estão passando nesse fio. Então, ó, existem materiais em que esse elétron ele vai fluir mais tranquilamente e tem materiais que vai ter uma maior dificuldade para esse elétron passar. Então, ó, a resistência elétrica, gente, ela é a grandeza que mede justamente essa dificuldade na passagem de corrente. Então, ó, se eu tivesse aqui os átomos do condutor, e esses elétrons tivessem que passar aqui por dentro, ó, eles teriam que passar aqui. Você percebe que quanto mais átomos aqui eu tiver, ó, vai ser mais difícil, né? Vai ser um caminho mais difícil para esses elétrons passarem. Então, ó, de acordo com isso, eu vou dizer que esse material tem mais resistência, porque ele não permite uma fluidez tão grande na passagem desses elétrons. E aí a gente sabe que quando eu tenho aqui mais atritos acontecendo, esse objeto vai aquecer mais. Então vai acontecer um fenômeno que a gente chama de efeito Joule, né? Porque vai ter um aquecimento maior. Então, ó, quais vão ser as duas principais funções da resistência? As funções da resistência. As funções da resistência, quais são? A primeira vai provocar aquecimento. Então, o chuveiro do teu banheiro, se ele tem água quente, ele tem uma resistência. Aquecimento através de efeito Joule é uma das funções da resistência, tá? Do resistor, no caso. E a segunda função, ele limita a passagem de corrente. Como ele limita a passagem de corrente, ele pode servir como um protetor de alguns circuitos. Então, ó, ele pode servir até para proteger alguns circuitos. Hugo, e qual vai ser a principal função dele? A gente vai focar mais nessa aqui de aquecimento, tá? Quando a gente for estudar resistência. Quando a gente for estudar resistores, associação de resistores, a gente vai olhar mais para cá. E o que seria um resistor, Hugo? Um resistor, ele é um componente eletrônico. Ele vai ser um componente eletrônico, beleza? Então, ó, esse componente eletrônico ele vai ser colocado em circuitos, beleza? Eu posso pegar um circuito e se eu quiser aumentar a resistência
naquela região, eu coloco um resistor ali. Beleza? Aí eu aumentei a resistência naquela região. Ou, como a gente vai ver mais para frente, se eu quiser diminuir a resistência naquela região, eu posso colocar resistores também. Você pode colocar e diminui? Pode, mas isso é assunto mais para frente, tá certo? Mas o resistor vai ser um componente eletrônico. Como é que eu faço para representar ele no circuito? Seria assim, ó. Peguei um circuito, vou colocar aqui meu resistor. Ele vai ser assim, meu resistor. Gente, isso é a representação do meu resistor, tá certo? Isso é a representação dele. Ele vai ser representado assim dentro de um circuito. Quem já trabalhou com eletrônica já pode ter visto um resistor. Ele parece um tubinho assim, tem várias fitinhas. Essas fitinhas representam qual é o tamanho qual é a resistência desse resistor, de quanto ele vale e tal, para que você olhando para ele saiba identificar, tá certo? Existe uma leitura ali para aquelas cores daquelas fitinhas. Tá. Se você entendeu isso aqui, a gente vai falar agora sobre primeira lei de Ohm. Então, primeira lei de Ohm, o que é que a gente vai ver? Que a resistência, ela é a razão entre a DDP e a corrente. Isso significa o quê? Que se eu aumento a DDP, para uma mesma resistência, consequentemente, eu aumento quem? A corrente. E aí eu quero anotar um detalhe aqui, ó, para que você se lembre disso. A resistência é característica do material. Eu quero que tu grave isso aqui, ó, muito bem, ó. Que a resistência, ela é característica do material. Ou seja, cada material vai ter uma resistência diferente. Cada condutor vai ter uma resistência diferente. Então, ó, se eu pegar o mesmo material e submeter a uma diferença de potencial maior, eu vou ter uma passagem de corrente elétrica maior. Isso é a primeira lei de Ohm, tá? Eu estou dizendo que tensão e corrente são diretamente proporcionais. Isso para um resistor de resistência constante. Quando essa resistência é constante, se R é constante, ele é chamado de resistor ôhmico. Se R é constante, ele é chamado de resistor ôhmico. Ou, e por que ele é chamado de resistor ôhmico? Porque respeita a primeira lei de Ohm. Ele é chamado de resistor ôhmico porque respeita a primeira lei de Ohm. Que eu também posso reescrevê-la assim, ó. U igual a R vezes I. E aí, quando eu perguntar a vocês, gente, U, que é a DDP. Quando eu perguntar assim, a DDP é alegre ou triste? Aí você vai dizer o quê? Alegre. Por quê? Porque ela ri. A DDP é alegre porque ela ri. DDP ri. Ó, que besteira, meu Deus. Vamos estalhar demais. Ó, vamos continuar. Qual vai ser a unidade disso aqui? A unidade no SI. Unidade no SI seria... Qual é a unidade para tensão? Volt. Qual a unidade? Corrente? Ampere. Volt por ampere, isso aqui vai dar ohm. Essa vai ser a nossa unidade para resistência elétrica. Então, ó, se essa resistência é constante, ele é chamado de resistor ôhmico, porque ele respeita a primeira lei de Ohm. E aí eu quero que tu veja o seguinte, ó. Isso quer dizer o quê? Isso aqui quer dizer o quê? U, I, ui, não. U, I. Tensão e corrente, ou DDP e corrente, são diretamente proporcionais. Então, se eu pegasse aqui um gráfico, o meu gráfico agora, U versus I, U versus I. Pegasse um gráfico agora, U versus I. Se eu pegasse um gráfico agora, U versus I, um resistor que tenha comportamento ôhmico, ou seja, que respeite a primeira lei de Ohm, ele vai me dar um gráfico que seja uma reta crescente. Seria essa reta aqui, ó. Isso aqui é o gráfico de um resistor ôhmico. Ele respeita
a primeira lei de Ohm. Ou seja, se a tensão tem esse valor, eu tenho essa corrente. Se essa tensão dobra, a corrente dobra também. Então, isso quer dizer que ele está respeitando a primeira lei de Ohm. Agora, eu posso ter um resistor também não ôhmico. Por quê? Porque conforme o resistor ele vai aquecendo mais, as propriedades resistivas dele vão mudando, tá certo? E aí ele deixa de ser um resistor ôhmico, ele vai mudando de comportamento, tá certo? Aí a nossa curva, ela pode dar uma subidinha, ela pode vir aqui ôhmico e subir, ou ela pode vir ôhmico e descer. Nesses dois casos, eu digo que esse resistor deixou de ter um comportamento ôhmico e ele vira um resistor não ôhmico. E o que é o resistor não ôhmico? É quando ele perde justamente essa proporcionalidade direta aqui, tá certo? Ele deixa de ser chamado de resistor ôhmico. Esse resistor ôhmico é o que mais aparece, tá? E já caiu no Enem diversas vezes. Vamos agora para a segunda lei de Ohm. Segunda lei de Ohm. Então vamos falar agora da segunda lei de Ohm. Gente, a primeira lei de Ohm, eu falava de um resistor submetido a uma diferença de potencial, como ia ser o comportamento da corrente, beleza? E aí, a partir disso, eu conseguia determinar a resistência elétrica daquele material. A segunda lei de Ohm, ela está preocupada, ela vai estar focada aqui nas características físicas do resistor. Nas características físicas do resistor. Todo material que passa corrente elétrica por ele, ele vai ter resistência elétrica. Em todo material que passar corrente elétrica, vai ter resistência elétrica. E de acordo com as características físicas desse material, ele pode ter uma resistência maior ou pode ter uma resistência menor. Então, eu vou pegar um pedacinho de fio aqui para a gente analisar. Peguei esse pedaço de fio aqui. Ele tem aqui um comprimento. Vou botar que esse fio tem um comprimento L. Ok? Esse fio tem um comprimento L. Ele tem uma certa espessura, que seria a grossura do fio. Então, aqui ele tem uma certa área. Ok? E esse fio ele é feito de um certo material. Eu vou dizer que é um material Rho. Ou o que é esse Rho? É a resistividade do material. Esse Rho muda para cada material. Então, o alumínio tem um Rho, o cobre tem um Rho, o ferro tem um Rho, o níquel tem um Rho. Então, cada material desse, cada condutor desse vai ter uma resistividade diferente. Então, ó, deixa eu anotar o que é cada coisa aqui. L é o comprimento. Eu tenho A, que é a área. E eu tenho Rho, que é a resistividade do material. E essa resistividade do material, ela depende do material. Então, essa resistividade do material, ela depende do material. Cada material vai ter a resistividade diferente, tá? Gente, experimentalmente, verificou-se que essa resistência R, ela é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. E aqui eu vou ter o Rho, que é a resistividade do material. Então, ó, a resistência ela é diretamente proporcional à resistividade e ao comprimento e inversamente proporcional à área. Essa fórmula aí ela é famosa, né? O pessoal dá um nome para ela, ó. R igual a Rho vezes L sobre A. Rho vezes L sobre A. Muita gente já pensa safadeza aí, né? Pensa coisa que não é para pensar. Tem nada a ver com física isso. Então, ó, R igual a Rho vezes L sobre A. Tá certo? Rho vezes L sobre A. Então, ó, o que é que eu quero que vocês percebam aqui? É que se o fio é mais comprido, ele tem mais resistência.
Se o fio ele é mais fino, ele tem mais resistência. Então, ó, para o mesmo material, se ele é mais grosso e mais fino, isso aqui dá mais resistência. Como é que ele pode ser mais grosso e mais fino? Eu entendi. Ai, ai, mais grosso não, mais comprido. Se ele é mais comprido e mais fino, mais resistência. Se ele é mais curto e mais grosso, menos resistência. Se ele é mais comprido e mais fino, mais resistência. Se ele é mais curto e mais grosso, menos resistência. Ok? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. A gente sabe que a resistência elétrica, ela vai medir justamente o quê? A dificuldade oposta na passagem da corrente elétrica. Então, ó, um fio que tenha mais resistência, por ele vai passar mais ou menos corrente. Um fio que tenha mais resistência, passa menos corrente. Um fio que tenha menos resistência, passa mais corrente. Então, ó, para eu carregar um celular, eu vou ligar na tomada. Para eu carregar um celular, para ele carregar mais rápido, eu sei que vai ter que passar mais corrente por ele. Mais carga por unidade de tempo. Se vai ter que carregar mais rápido e eu quero que passe mais carga, é melhor eu pegar um carregador que seja comprido e fino ou um pequeno e grosso. Para carregar o celular, é melhor o pequeno e grosso. Por quê? Porque vai ter menor resistência, consequentemente vai passar mais corrente. Então, se você tiver um cabo aí na sua casa de celular, um grande e fino e um pequeno e grosso, se eles forem feitos do mesmo material, escolha sempre o pequeno e grosso, que seu celular vai carregar mais rápido. Ok? Vamos fazer exercícios agora. O gráfico a seguir corresponde ao comportamento da corrente elétrica que percorre um condutor em função da diferença de potencial. Ao invés de ser um gráfico U versus I, é um gráfico I versus U, mas dá na mesma coisa. O comportamento é o mesmo. Em função da diferença de potencial a ele aplicada. Sabendo que esse condutor é constituído de um fio de 2 metros de comprimento e de um material cuja resistividade a 20 graus Celsius vale 1,75 vezes 10 a menos 6 ohm-metro, determine a área da seção transversal do fio e o valor da resistência elétrica desse condutor na referida temperatura. Vou fazer o desenho aqui e vou escolher um par apenas, tá certo? Não vou colocar todos porque eu não estou bestando, eu vou escolher só um. Então, ó, essa é a questão 9. Desenhar o gráfico. Então, aqui é corrente versus... Que corrente versus tempo? Tô louco, é? Corrente versus DDP. Corrente versus DDP aqui em volts. E aqui a corrente está em miliampere, né? Importante isso. Miliampere. Lembrando que miliampere é 10 a menos 3 ampere. Ok? Eu vou escolher só um par. Ou esse resistor é ômico, não sei, me diga você. Ó, é uma reta que nem desce nem sobe. Assim, não faz curva nem para cima nem para baixo. Então isso é um resistor ômico. Ele respeita a primeira lei de Ohm. Então eu vou escolher um parzinho aqui. Que parzinho eu vou escolher? Ah, eu vou pegar 150. Por quê? Porque eu quis. Posso escolher qualquer um. Aqui seria 50 e aqui seria 100. Ou seja, a corrente é 100 miliampere. 100 miliampere é 100 vezes 10 a menos 3, ou seja, dá 10 a menos 1 ampere. E a tensão, que é U, ou V, né, tanto faz, vai dar 50 volts. Ou seja, U é alegre ou triste? U é alegre ou triste? Alegre porque ele ri, né? Então, ó, U igual a R vezes I. U é 50. R é o que eu quero saber. I vale 10 a menos 1. Ou seja, R é 50 sobre 10 a menos 1, que é 500 ohms. 500 ohms, eu já achei a resistência elétrica. Só que ele não quer saber só a resistência elétrica, ele também quer saber a área desse condutor. E ele diz que esse condutor tem comprimento de 2 metros e resistividade
Eu não lembro quanto é a resistividade, deixa eu ver. 1,75 vezes 10 a menos 6. 1,75 vezes 10 a menos 6 ohm-metro. Ok? Então, ó, o que é que eu vou fazer? Vou substituir. Só isso que eu vou fazer agora. Porque eu sei, ó, que pela segunda lei de Ohm, R é igual a ρ vezes L sobre A. O que é que eu quero? Né, a área, ele quer a área. Então, ó, essa área vai ser ρ vezes L sobre R. Vamos substituir. Ρ é 1,75 vezes 10 a menos 6. L é 2 sobre R, que é 500. Vou botar 5 vezes 10 ao quadrado. Hugo, por que tu fez isso? Porque eu quis. Então, A vai ser quem? Ó, 1,75 vezes 2 dá 3,5. 3,5 dividido por 5 dá 0,7. Esse aqui, 10 ao quadrado, sobe 10 a menos 2. Então, vai ficar 10 a menos 8. 0,7 vezes 10 a menos 8, que é a mesma coisa que 7 vezes 10 a menos 9. Isso aqui é em metro quadrado. Gente, ele quer saber aqui em centímetro quadrado. Centímetro quadrado é você andar 4 casas, não é isso? De centímetro para metro são 2. De centímetro quadrado para metro quadrado são 4. Só que aqui eu vou passar de metro quadrado para centímetro. Então, eu vou aumentar 4 casas. Então, ó, a área seria 7 vezes 10 a menos 5 centímetro quadrado. O que nos dá como resposta aí... Opa! Não tem 7 10 a menos 5, né? 0,7. Então, deixa eu ajeitar aqui. Voltar. Seria 0,7 vezes 10 a menos 4 centímetro quadrado. Resposta aí, letra B. Tranquilo? Vamos falar agora de energia elétrica e potência elétrica. Então você viu que foi uma questão que a gente misturou primeira lei e segunda lei de Ohm. Tranquilo? Falei de gráfico, questão bem completinha. Tranquila, mas completinha. Vamos lá. Energia elétrica. Para falar de energia elétrica, a gente começa a falar sobre potência elétrica. Vou chamar de POT. Em potência elétrica, o que é que eu quero que vocês vejam? É o seguinte. Se eu pegar aqui uma bateriazinha, polo positivo, aqui, polo negativo. E aí vai passar um fio aqui, vai sair, aí ele vai chegar aqui. É que vai ter uma lâmpada. Gente, vai ter um fluxo ordenado de cargas quando eu ligar aqui nessa bateria? Vai, né? Vai ter uma corrente que sai do mais e vai para o menos, né? Vai acontecer isso aqui. E minha bateria, ela vai fazer que quando eu ligue aqui, ela vai estabelecer uma corrente elétrica no circuito. E essa lâmpada ela vai acender. Nesse momento aqui, existia um potencial. Nesse ponto aqui, VA. Melhor, eu vou colocar V+. E aqui existia um potencial V-. Do potencial maior para o potencial menor, houve uma queda de potencial. Se houve uma queda de potencial, também houve uma queda de energia potencial associada a isso. Então, ó, quer dizer que daqui para cá, houve uma variação da energia potencial. Essa energia potencial elétrica, ela variou. E quem foi que fez essa energia potencial elétrica variar? Foi justamente a presença da lâmpada. Por quê? Porque uma parte dessa energia ela ficou aqui para a lâmpada. Essa variação de energia potencial aqui, ela aconteceu para alimentar a lâmpada e a lâmpada acender. Então, ó, a gente viu que potência, a definição de potência, ela é energia sobre tempo. A definição de potência, ela é energia sobre tempo. E qual foi essa energia aqui?
essa energia foi justamente a energia que variou aqui, ó. E essa energia que variou é igual ao trabalho da força elétrica para levar justamente essa carguinha de um ponto a outro num determinado intervalo de tempo. Trabalho da força elétrica, que quando a gente estudou em eletrostática, na parte de potencial elétrico, a gente viu que trabalho da força elétrica era carga, a carga que passou aqui, vezes a diferença de potencial, dividido pelo tempo. Aí eu pergunto para vocês, gente, o que é carga sobre tempo? Carga num determinado intervalo de tempo, isso aqui é corrente elétrica. Então, a primeira fórmula que eu tenho para potência é I vezes U. E essa fórmula, ela caiu no Enem do ano passado, tá? Para você usar ela. A primeira fórmula que eu tenho para potência é I vezes U. Qual vai ser a unidade disso? Qual vai ser a unidade disso? A unidade de potência, a gente já sabe. Corrente tem que estar em ampere e tensão tem que estar em volts. Ampere vezes volts, isso aqui dá o quê? Se eu perguntasse para uma criança dos Estados Unidos, criança americana, Hey kids, qual a unidade de potência? Aí ela ia dizer o quê? Watts? Acertou, miserável. Watts. Criança evoluída, né? Então a unidade de potência, ampere vezes volt, vai dar watts. Ok? Então a gente já sabe aqui a nossa primeira fórmula para potência elétrica é que potência é I vezes U. Hugo, tem um jeito de decorar isso? Tem uma musiquinha, acho que vocês já viram. Lá em casa tinha uma potência. Lá em casa tinha uma potência. E a potência pio, potência pio, potência pio, e a potência pio, e a potência pio, 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 potência pio, pio, pio. E não esquece, potência é pio. Beleza? Primeira fórmula de potência elétrica que a gente tem. E se eu quisesse falar da potência dissipada, em um resistor? A lâmpada ela funciona com um resistor. Se eu já tivesse a resistência, como é que eu falaria? Para saber a potência que foi dissipada. Então, ó, eu posso calcular a potência dissipada. Lá em casa tinha uma potência. E a potência π. Ah, tá bom, já não vou falar isso mais não. Só que a gente sabe que U é alegre ou triste? É alegre porque ele ri. Olha, eu já sei que U é alegre porque ele ri. Então eu posso pegar esse U, olha que lindo, e jogar para cá, ó. Então ficaria assim, ó, potência I vezes I ao quadrado. Então ficaria, ó, R vezes I ao quadrado. Outra formulazinha para potência, ó. R vezes I ao quadrado. Potência igual a R vezes I ao quadrado. Ou se eu quisesse, porque eu sou bichão mesmo, Se eu quisesse aqui, ao invés de isolar o U, eu quisesse isolar o I, passar o I. Aí ia ficar assim, né? I igual a U sobre R, né? Aí, caramba, você é bichão mesmo, ó. Porque aí eu viria com esse U aqui e jogaria ele para cá, ó. U vezes U, U ao quadrado. Então, a nossa potência agora, ela ficaria U ao quadrado sobre R. U ao quadrado sobre R. Se eu perguntasse, U é alegre ou é triste? Aí você ia me dizer, Hugo, eu já tô cansado disso. Eu sei que U é alegre porque ele ri. Aí eu vou te dizer o seguinte, ó, a potência ela é muito mais. Porque se U é alegre porque ele ri, a potência é muito mais porque ela ri ao quadrado. O que é que essa fórmula aqui ela está querendo me dizer? Quando eu pego um equipamento e eu mudo ele de tensão, por exemplo, se eu pegar um equipamento que ele foi ligado em 110, rapidinho, tensão nominal e potência nominal. Deixa eu falar sobre isso rapidinho. Tensão nominal e potência nominal. Deixa eu falar isso para vocês. Ó, o que é a tensão nominal? Gente, a tensão nominal é a tensão para a qual o aparelho foi construído.
Então, quando você fala que você comprou uma chapinha que é 110 volts, é porque ela foi construída com componentes eletrônicos de tal forma que ela seja ligada numa tensão de 110 volts. Se você ligar em 220, vai dar problema. Quando o equipamento ele é ligado na sua tensão nominal, ele vai dissipar uma potência nominal, que é justamente a potência que ele vai dissipar quando ele for ligado onde ele tem que ser ligado, que é na tensão nominal. Se ele foi fabricado para ser ligado em 110 e é ligado em 110, ele vai funcionar beleza, porque vai estar tudo dentro da sua especificação correta. Agora, se ele foi fabricado para funcionar em 110 e tu liga ele em 220, o que é que vai acontecer? Não vai funcionar direito, vai queimar, ou não vai funcionar direito, a gente vai ver isso agora. Então, ó, se eu pego um equipamento aqui de 110 volts e ligo ele em 220 volts, a gente viu que a resistência de um equipamento, a resistência de um material, é característica do material. Então, ó, se eu ligar um material em 110 ou em 220, a resistência dele é a mesma. Porém, a potência dissipada aqui, ó, isso aqui é o mesmo. Isso aqui dobra. De 110 para 220 dobra. Se eu pego de 110 para 220, eu vou ter aqui, ó, o dobro da DDP. Porém, eu vou ter o quádruplo da energia. Eu vou ter mais energia dissipada, porque aqui é ao quadrado. Então, eu vou ter o dobro de energia ao quadrado dissipada. Então, ó, o que acontece com esse equipamento? Ele queima. Então, se eu pegar um equipamento que ele foi feito para 110 e eu ligo ele em 220, ele queima. Se eu pego um equipamento que foi feito para 220 e eu ligo em 110, a DDP agora é metade. Então, aqui ó, seria 1 sobre 2U. E ele vai dissipar, ele vai consumir mais ou menos energia. Vai dissipar mais ou menos energia. Menos, vai ser 1/4 de energia. Então, o que é que ele faz? Se quando era 4 vezes mais energia ele queimava, agora com 1/4 de energia ele não funciona direito. Agora ele não funciona direito. Hugo, isso tem a ver com o que lá em casa? Lá em casa tem essas coisas também? Tem, com certeza. Eu vou falar agora de energia elétrica residencial e a gente termina. Faça o exercício e a gente termina. Vamos lá. Energia residencial. Isso aqui é rápido. Eu sei que potência é energia sobre tempo. Não sei isso? Potência é energia sobre tempo. Se eu quiser calcular energia, é potência vezes tempo. Ok? Energia é potência vezes tempo. A gente sabe que energia é dada em joule. Potência é dada em watts. Watts? É, watts. E o tempo é em segundo. Watts vezes segundo. Então, joule é igual a watts vezes segundo. Ok? Joule, watts vezes segundo. Que coisa linda. Só que eu quero que tu anote isso aqui, ó. Um joule é muito pouca, né? Mas é, muito pouca energia. Estranho, né? Muito pouca. É, ficou estranho. Muito ou pouco estranho? Um pouco muito estranho. Um joule é muito pouca energia. Um joule é quase nada de energia. Então, quando viesse a conta de luz da sua casa, você teria valores na casa de milhões, bilhões de joules de energia. E aí, se você, com pouquinho lá, você já levava uma pisa, imagina com a energia vindo na casa dos milhões, bilhões. Eu não sei a mãe de vocês, mas a minha, ela sempre falou isso. Quando a conta de luz chegava muito cara lá em casa, ela olhava para mim e fazia assim: você pensa que eu tô dando pro dono da CELP, é? Você pensa que eu dou pro dono da CELP? Você viu essa conta de luz, o quanto veio? Imagina se ela viesse em joule. Ou a conta de luz, ela vem em que unidade? Ela vem em outra unidade. Que unidade é essa? No lugar de joule, eu vou colocar aqui, ó, quilowatt-hora.
Isso quer dizer que a potência não pode mais estar em watts, ela vai estar em kilowatts. E esse tempo não vai estar mais em segundo, ele vai ter que estar em hora. Hugo, e qual é a taxa de transformação de joule para quilowatt-hora? 1 kWh é 3,6 vezes 10 a sexta joules. Ou seja, eu não sei se vocês lembram, mas esse 10 a sexta aqui, ele quer dizer milhão. Ou seja, 1 kWh são 3,6 milhões de joules. É joule demais, é muito joule. Então, se uma conta da sua casa aqui vem, sei lá, 10 kWh, 20 kWh, é bem pouquinho de energia, né? Só 20 kWh. Isso aí representa 72 milhões de joules. 72 milhões de joules. Imagina chegando uma conta que tu gastou 72 milhões de joules de energia. Aí, meu velho, o cacete ia comer no centro, viu? A minha pele já ardeu só de pensar na pizza que eu ia levar. Mas aí essa é uma transformação de unidade. Então, como um joule é muito pouca energia, a gente vai usar quilowatt-hora. Potência em kilowatt, tem que fazer essa transformação e tempo em hora, beleza? Ou, e para saber o custo, aí você vai ver quanto vale cada quilowatt-hora desse, que já diz na conta, e multiplicar. Beleza? Com isso a gente fecha a teoria de corrente, resistência e potência. Vamos fazer mais uns 2 exercícios agora e a gente finaliza a nossa videoaula. Durante uma viagem, você compra um chuveiro elétrico com especificação na embalagem de 220 volts e 7.000 watts. Gente, isso daí é a tensão nominal e a potência nominal, tá vendo? Ele foi feito para funcionar em 220 e vai dissipar uma energia aí de 7.000 watts, né? Ao chegar em casa, após a instalação, você percebe que sua rede elétrica fornece apenas 127, ou seja, fornece menos. Em relação ao funcionamento do chuveiro instalado, se você ligá-lo na potência máxima e em 127 volts, o chuveiro... Vê, gente, se ele foi feito para funcionar em 220 e eu ligo ele em 127, essa água vai aquecer? Vai, porque ele vai ter um aquecimentozinho aí bem levezinho. Porém, essa água ela vai sair o quê? Mais fria, ok? Então, ó, a água sairá aquecida, porém mais fria em relação ao que ela iria funcionar. Não é isso? Em relação ao que ela seria aquecida, porém pouco menos aquecida. Resposta letra C. Pouco aquecida. Tudo bem? Agora, se fosse o contrário, eu pegasse um chuveiro de 127 volts e ligasse numa tomada de 220, aí o que é que ele ia fazer? Ele iria queimar. Então, o chuveiro irá queimar e a água sairia fria, se fosse o contrário, né? Mas como ele pegou um de 220 e ligou em 127, ele vai aquecer? Vai, porém bem pouquinho. Resposta letra C. A tabela apresenta parte das informações contidas em uma conta de energia elétrica de determinada residência. Aí deu consumo de energia mensal aí, 140 kWh, e o valor a ser pago pelo consumidor, R$ 70. Considere que nessa residência 8 lâmpadas de 60 watts fiquem acesas durante 4 horas por dia, durante um mês de 30 dias. Qual o valor a ser pago por esse consumo? Então vamos lá. Pela questão que ele me deu aí, o consumo de energia mensal foi de 140 kWh. O consumo de energia mensal, 140 kWh. Então, a questão é a 28. Então, a energia foi 140 kWh e o valor que ele pagou foi R$ 70. Isso quer dizer que quando eu pegar 70 por 140, eu vou ter 0,50 reais por quilowatt-hora. Cada quilowatt-hora vale
50 centavos, tá bom? 50 centavos. Beleza. E aí ele diz que tem 8 lâmpadas que ficam acesas durante 4 horas por dia durante um mês de 30 dias. Então vamos lá, vamos ver qual seria a energia gasta por essas 8 lâmpadas. Energia é potência vezes tempo. Essa potência aqui, gente, seria de 8 lâmpadas, cada uma vezes 60. Só que isso aqui seria watts, e eu tenho que passar para kilowatts, então eu multiplico por 10 a menos 3. Para passar de watts para kilowatts, seria dividir por 1000, 10 a menos 3. Vezes o tempo, que são 4 horas por dia, vezes 30 dias. Então, isso aqui é a potência e isso aqui é o tempo. Isso aqui seria o quê? Ó, posso cortar um zero daqui com um zero daqui e vai ficar só 10 a menos 1 aqui. Aí vai ficar 6 vezes 8, 48. 4 vezes 3, 12, vezes 10 a menos 1. Então, ó, isso daí seria 48 vezes 12 vezes 10 a menos 1. 576 vezes 10 a menos 1, ou seja, 57,6 kWh. Vezes 0,5, 50 centavos. Pessoal, quanto é que vai ser o pagamento por essa energia aqui? Vai ser a metade de 57,5, metade de 57,6, metade de 56 dá 28, metade de 1,6 dá 0,8. Então, isso aqui dá 28,8 reais. 28,80. Resposta, letra A. Para a gente encerrar, eu vou fazer mais uma. Um chuveiro elétrico que funciona em 220 volts possui uma chave que comuta entre as posições verão e inverno, tá? Essa chave ela muda entre verão e inverno. A sua resistência elétrica tem um valor de 22 ohms, enquanto na posição inverno e 11 ohms. Na posição verão ela tem valor de 22 ohms. Vamos lá. Então, ó, a resistência de verão, a questão é 19. Então, ó, resistência do verão, 22 ohms. Então, ó, resistência do verão, 22 ohms. Resistência no inverno, na posição inverno, 11 ohms, né? Uma é o dobro da outra. Considerando que na posição verão, o aumento de temperatura da água pelo chuveiro é 5 graus Celsius, para o mesmo fluxo de água, a variação de temperatura na posição inverno seria D. Então, vê só, gente, ele vai ligar na mesma tensão. Então, ó, potência é U quadrado sobre R. Então, ó, o que é que eu percebo? Que a potência aqui, ela é inversamente proporcional à resistência. Se a resistência diminui, a potência aumenta. Agora, isso aqui ele é constante, ó. Isso aqui ele é constante. Só que eu sei que potência é energia vezes tempo. Como ele quer para o mesmo intervalo de tempo, eu posso dizer que a energia é inversamente proporcional à resistência. Aqui é para baixo, né? Ou seja, quando a resistência diminui, a energia aumenta. E a gente sabe que para aquecimento de água, eu tenho M vezes C vezes delta θ. Se ele quer o mesmo fluxo de água, isso aqui é constante. Ou seja, se o calor, que a energia aumenta, a variação de temperatura também foi maior. Então, teve uma quantidade de energia maior, maior temperatura. Então, o que é que eu posso chegar à conclusão aqui? Que energia é inversamente proporcional à resistência e energia é diretamente proporcional à temperatura. Ou seja, eu posso chegar à conclusão que temperatura é inversamente proporcional à resistência. Isso quer dizer o quê? Que quando a resistência for menor, a temperatura é maior, aquece mais.
E a gente sabe disso, porque a posição inverno, ela não pode aquecer menos do que a verão, né? A posição inverno, aqui em Recife a gente chama de inferno, né? Porque é para queimar o couro. Mas, tipo, se um cair pela metade, se esse cai pela metade, esse dobra. Se esse cai 4 vezes, quadruplica. E por aí vai. Então, vamos lá. Na posição verão, o aumento de temperatura foi quanto? Na posição verão, foi um aumento de temperatura de 5 graus Celsius. Na posição inverno, que é metade, o aumento de temperatura é o quê? O dobro. Então, eu posso dizer que o aumento de temperatura no inverno é o dobro do aumento de temperatura no verão. Vezes 2, né? Ou seja, se aumentou 5 no verão, no inverno aumenta quanto? 10 graus Celsius. Resposta aí, letra C. E terminamos a nossa aula de hoje, beleza? A resposta foi letra C. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Façam os exercícios aí da apostila. Tem muito exercício na apostila para vocês fazerem. Muito, 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 muito. Cheiro bem grande. E até segunda. Segunda, associação de resistores. Muito importante. Não pode perder essa aula. Show, gente. Valeu. Um beijo bem grande.